Olá, olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos aí, mais uma aulinha essa semana, né? Galera, hoje nós falaremos sobre um assunto até um pouquinho, eu entendo, um pouquinho chato. Ele se torna um pouco chato porque tem muitos detalhezinhos, muitos detalhes. E, de repente, se a gente não se atentar, não prestar um pouco atenção, acaba também se confundindo. Antes de começar, propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo, sobre tempo composto, sobre locução verbal. Então vamos aqui, deixe-me apresentar para vocês uma janelinha aqui, ó. Não sei se eu estou conseguindo apresentar. Será que está tudo certo? Deixe-me ver aqui. Beleza, tranquilo. Acho que está tudo ok. Beleza. Olha só, meus queridos. Colocação pronominal nas locuções verbais, tempos compostos. Locuções verbais, tempos compostos. Vamos observar aqui um pouquinho o que nós temos. Vamos observar aqui o que nós temos aqui, galera. Olha só. Verbo é a palavra que indica pessoa, número, tempo e modo de ações, estados e fenômenos naturais. Tudo isso o verbo indica. Pessoa, número, tempo, modo de ações, estados e fenômenos naturais. Vejam, os verbos podem ser classificados quanto à flexão regular, irregular, defectivo e abundante. E quanto à função? Bom, aqui está. Estudaremos o verbo agora quanto à função. E aí, ele pode ser um verbo principal ou pode ser um verbo auxiliar. Veja o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Quanto à flexão, regular, irregular, defectivo, abundante, aqui é em relação à flexão do verbo. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, plural, singular. Tranquilo? E aqui em relação à função dele. O verbo ele pode ser dentro de uma locução, dentro de um tempo composto, principal e auxiliar. Observem aqui, amores. Aqui vamos nos aprofundar nos verbos auxiliares. Esse aqui é o nosso objeto de estudo. O verbo auxiliar é aquele que, combinado com as formas nominais, atenção, combinado com as formas nominais. E quais são as formas nominais do verbo? O particípio, ok? O gerúndio e o infinitivo. São essas aqui as formas nominais do verbo. Beleza? De um verbo principal. Constitui a conjunção composta destes. Então, aqui é importante, fazendo que se perca seu significado próprio. Então, nesse caso, o verbo auxiliar, ligado a um verbo em sua forma nominal, esse verbo auxiliar perde ali o significado próprio dele. E quem vai exercer esse significado é o verbo da forma nominal. Vejam, os verbos principais carregam a maior carga semântica, ou seja, esses que aparecem na forma nominal, da forma verbal composta. Já os verbos auxiliares, está aqui, ó, são responsáveis por indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa daquela forma verbal. Observem aqui, ó. Os auxiliares mais comuns são ter, haver, ser, estar, querer, ficar e são os verbos auxiliares mais comuns. Observe aqui, gente, olha.
Tenho estudado. Aqui eu tenho o verbo auxiliar e aqui eu tenho o verbo principal na forma nominal, ado, particípio. A blusa foi molhada. Olha o verbo auxiliar, mais o verbo também na forma nominal. Não havendo prestado atenção, outra vez, o verbo na sua forma nominal e o verbo auxiliar. Ter, tá vendo? Ir, haver. Observem, os verbos auxiliares são muito usados em tempos compostos, ter e haver, e na voz passiva, o verbo ser. Então, temos um tempo composto quando forem constituídos pelos verbos ter e haver, ou quando for o verbo ser na voz passiva. Voz passiva, claro, é quando o sujeito recebe a ação. Então, vejamos. O tempo composto é formado por um verbo flexionado, em pessoa, em número, em tempo, modo, seguido de um verbo no particípio. Tá? Amores, tudo é locução verbal. Mas, quando eu tiver um verbo no particípio, é como se fosse, como é que eu poderia dizer? Uma locução verbal específica. Quando esse verbo aparecer no particípio, então temos aí um tempo composto. Aí sim, tendo os verbos ter e haver e o verbo ser na voz passiva. O flexionado é o verbo auxiliar, ou seja, aquele que modifica em pessoa, em número, em tempo, em modo. Esse é o verbo auxiliar. E o que está no particípio, ele é o verbo principal. E o que está no particípio, o verbo principal. Veja, a casa foi derrubada. Se eu coloco essa oração no futuro, como é que ficaria? A casa será derrubada. Beleza? Qual foi o verbo que mudou? Foi o verbo ser. Vejam que o verbo no particípio, terminado em ada, ele continua de forma inflexível. O doce foi comprado pelo Marcelo. Vejam, foi comprado. O melhor aluno foi premiado. Vejam vocês que em todos esses casos eu tenho o verbo ser. Aqui, em todos eles, eu tenho a voz passiva. Agora, observem, temos trabalhado muito. A Adriana estava andando pela biblioteca. Tá vendo? Aqui, nesse caso, o andando, ó, já está no gerúndio, tá vendo? Não se configura bem. Vou até tirar isso aqui. Ele não se configura bem aqui o particípio. Beleza? Bom, olha a tabelinha que eu criei aqui para vocês. Vamos entender essa tabela aqui. Colocação pronominal nas locuções verbais, tempos compostos. Aqui, sem palavras atrativas. Amores, vamos descer um pouquinho aqui, depois eu volto. Eu coloquei aqui como é que eu poderia colocar? Nessa fichinha, eu coloquei aqui para vocês as principais palavras atrativas. Vejam uma aqui, ó. Advérbio de lugar é uma palavra atrativa. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima. Todas essas aqui são palavras atrativas. Professor, o que é palavra atrativa? Galera, palavra atrativa é aquela palavra que irá atrair o pronome oblíquo, o me, o te, o se, o nos, o vos, o a, os, as, lola, los, las. São palavras, são classes gramaticais que atraem o pronome para perto de si. Então, se eu digo, não me disseram a verdade. Ora, o que o não fez? O não atraiu. Não me disseram a verdade. O não é um advérbio, ele atraiu. Então, vejam, advérbios de lugar,
atraem. Advérbios de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, tá vendo? São advérbios de tempo. O que os advérbios de tempo fazem? Atraem o pronome oblíquo. Tem mais. Advérbios de negação. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. São palavras de sentido negativo. Essas palavras também atraem o pronome oblíquo. Advérbios de afirmação. Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente, são palavras que expressam uma afirmação. Também é palavra atrativa. Advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Advérbios que estabelecem dúvidas. Advérbio de modo. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, assinte, debalde. E grande parte das palavras que terminam em mente. Então, eu tenho, por exemplo, cuidadosamente, calmamente, ok? Advérbio de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso. Então, aqui estabelece intensidade. Vejam, é o que chamamos de palavras atrativas. São classes gramaticais que atraem o pronome. Temos mais, vejamos. Pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Ou seja, pronomes que estabelecem uma interrogação de forma direta ou indireta. Pronomes relativos, amores. Que, quem. Deixa eu separar aqui. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quanto. Tá vendo? Pronomes demonstrativos, aquele, aquela, esse, essa, estas e variações, todas elas. Aquilo, isso, isto, esses não variam. Também são palavras atrativas. Vejam aqui os pronomes indefinidos, muitos, né? Algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, cada. Todas são palavras atrativas. Então, de um modo geral, os advérbios são palavras atrativas, né? Os pronomes também são palavras atrativas, pronomes interrogativos, relativos, demonstrativos e indefinidos. E temos ainda as conjunções, conjunções subordinativas e locuções conjuntivas. Beleza? Olha, porque, que, como, pois, que, visto que, uma vez que, porquanto, são muitos. Então, você precisa saber que advérbios atraem, pronomes atraem e conjunções subordinativas também atraem. Chamamos, então, essas classes gramaticais de palavras atrativas. Elas atraem o pronome pessoal, para próximo delas. Beleza? Então, voltando aqui, olha só. A colocação pronominal nas locuções verbais, tempos compostos, vejam, sem palavra atrativa. Olha só, galera. Se o verbo estiver no infinitivo, qual é a terminação do infinitivo? AR, ER, IR, OR. Se ele estiver no gerúndio, ando, endo, indo, ondo. Se estiver no particípio, ado, ido. Então, olhem, observem esse quadrinho aqui, bem legal, gente. Antes do verbo auxiliar. Não. Sem palavra atrativa, amores. Sem palavra atrativa. Antes do verbo auxiliar? Não. Antes do verbo principal? Sim. Depois do verbo principal? Sem. Ó, se for infinitivo ou gerúndio, sim. Se for particípio, não. Vamos entender melhor isso aqui, ó.
Olha aqui. Exemplo. Posso lhe afirmar isso. Aqui está a locução verbal. Posso afirmar. Tá vendo? Eu tenho aqui alguma palavra atrativa? Não. Então, se eu não tiver uma palavra atrativa, eu tenho duas possibilidades para colocar o pronome. Ou eu coloco depois do verbo principal, tá aqui, ó. Aliás, perdão, tá aqui depois do verbo principal ou antes desse verbo principal. Então, sem palavra atrativa. Olha, posso lhe afirmar, ou também eu poderia dizer posso afirmar-lhe. Pronto. De novo, sem palavra atrativa. Se for gerúndio, a mesma coisa. Eu coloco antes do verbo principal, que seria aqui o afirmando, tá? Ou depois desse verbo principal, afirmando-lhe. Interessante, né, gente? É que nós não falamos dessa maneira, né? A gente fala, estou lhe afirmando. Normalmente é a forma como colocamos. Estou afirmando-lhe é mais raro. Agora vejam, se for o particípio, ado, ido, se for o particípio, aqui, nesse caso, eu tenho uma única opção. Atenção, de colocar depois aqui, ó, do verbo auxiliar, ou para alguns, antes, aqui, ó, antes do verbo principal. Amores, eu não poderia jamais colocar tinha afirmado-lhe isso. Galera, depois, nos tempos compostos, nas locuções, tempos compostos, eu não uso pronomes depois de verbo no particípio. Então, aqui, ó, tudo isso acontece sem palavra atrativa. Vejamos agora, e depois a gente faz uma comparação. Com palavra atrativa. Vejam, com palavra atrativa. Nós vimos quais são palavras atrativas: advérbios, pronomes, conjunções e locuções. Então, vejamos aqui, ó. Não lhe posso afirmar. Eu, de novo, tenho duas construções. Ou perto da palavra atrativa, não lhe, ou depois do verbo principal. Não posso afirmar-lhe. Qual é a forma que a gente mais utiliza, gente? Engraçado que eu tenho duas possibilidades, estão vendo? Duas possibilidades. Qual é a que a gente usa? A que está errada. Olha só, não lhe posso afirmar ou não posso afirmar-lhe. Que normalmente a gente coloca não posso lhe afirmar. Está errado, não posso lhe afirmar. Não, estão vendo aqui, ó? Não é uma palavra atrativa. O que é que palavras atrativas fazem? Atraem o pronome. Então, vejam, não é palavra atrativa. Ninguém, sempre, não é advérbio, sempre é advérbio, ninguém é pronome. Vejam, sempre nos estavam falando a verdade. Também eu poderia colocar, sempre estavam falando-nos a verdade. E aí, quando for verbo no particípio, eu de novo só tenho uma possibilidade, junto à palavra atrativa. Tá vendo? Ninguém lhe tinha falado a verdade. Tranquilo? Bom, vamos voltar, vamos entender melhor isso aqui, galera. Olha só, de novo. Se eu não tiver palavra atrativa, sem a palavra atrativa, eu primeiro preciso entender, gente, isso aqui, ó, isso aqui é fundamental para mim, ó. Quando é que um verbo aparece no infinitivo? Quando ele termina em ar, ir e or.
Quando ele está no gerúndio, ando, endo, indo, ondo. Quando ele aparece no particípio, ado, ido. Então, vejam, a primeira atitude que eu tomarei é a de saber se é um tempo composto ou se é somente uma locução verbal. E aqui entra, ó, se for infinitivo e gerúndio, eu tenho simplesmente uma locução verbal. Se for particípio, então eu tenho um tempo composto, que também é uma locução verbal, mas é mais específico. Então vejamos aqui, ó, infinitivo, gerúndio e particípio. Tá. O infinitivo e o gerúndio, eles têm uma classificação muito parecida. Aliás, eu diria iguais. Essas participações aí são iguais. Aqui, infinitivo e gerúndio, a mesma coisa, tá vendo? A mesma utilização para o pronome. A diferença surge aqui, ó, no particípio. Então vejamos. Aí você, pô, isso aqui, afirmar é infinitivo. Bom, se for então verbo no infinitivo, sem a palavra atrativa, porque eu não tenho palavra atrativa aqui, ó. Se for o verbo no infinitivo sem essa palavra atrativa, então aqui eu tenho duas possibilidades. Observem sempre esses dois aspectos, meus amores. Qual é a forma nominal? É infinitivo? É gerúndio? É particípio? Pronto. Identificada essa forma nominal, por exemplo, aqui é infinitivo, afirmar. Aqui é gerúndio, afirmando. Aqui é particípio, afirmado. Então, identificada essa forma nominal, o que eu faço? Observo se tem alguma palavra atrativa. Se antes da locução ou do tempo composto, eu tenho aqui, ó, alguma palavra atrativa. Não, professor, você não tem nenhuma palavra atrativa aqui, ó. Então, o que eu tenho? Posso afirmar-lhe, tá vendo? Sem palavra atrativa, eu posso colocar o pronome, aliás, eu posso colocar antes do verbo principal. O verbo principal é aquele que aparece na forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, aqui, ó, eu tenho a opção sem palavra atrativa, de colocar esse pronome antes do verbo principal ou depois do verbo principal. Eu não sei se vocês repararam, com ou sem palavra atrativa, tá vendo? Com ou sem palavra atrativa, depois do verbo principal, sendo infinitivo e gerúndio, claro, estará sempre certo. Então eu posso dizer naturalmente, posso afirmar-lhe, também posso dizer, estou afirmando-lhe. Então, se for infinitivo ou se for gerúndio, depois do verbo principal, com ou sem palavra atrativa, estará sempre correto. Agora, detalhe, se for verbo no particípio, aí vejam, depois do principal, tá vendo? Depois do principal, eu nunca utilizo o pronome. Beleza? Então, de novo, depois do verbo principal, se for infinitivo ou se for gerúndio, estará sempre correto, tendo ou não palavra atrativa. O que fará um pouco a diferença está aqui, ó. É a colocação, observem, é a colocação com ou sem a palavra atrativa. Então, vejam, sem a palavra atrativa, eu tenho duas opções. Antes do verbo principal, afirmar, ou depois do verbo principal, afirmar-lhe. Antes do verbo principal, lhe afirmando, ou então depois do verbo principal, afirmando-lhe. Isso sem a palavra atrativa. E também se for infinitivo ou gerúndio. Por quê?
Se for um verbo no particípio, aí altera um pouquinho. Esse pronome ficará sempre antes, se não tiver palavra atrativa. Claro, sempre antes do verbo principal. Então, tinha-lhe afirmado. Beleza? Ó, outra coisa. Aqui eu tenho isso, que é um pronome demonstrativo. Amores, o fator de atração é se estiver antes. Depois já não é fator mais de atração, não. Tá bom? Só se tiver antes. Vejam agora aqui, ó. Com palavra atrativa, ou seja, com advérbios de lugar, com advérbios de tempo, com advérbios de negação, de afirmação, com advérbios de dúvida, com advérbios de modo, de intensidade, com pronomes interrogativos, com pronomes relativos, demonstrativos, indefinidos, e ainda com conjunção subordinativa e locuções conjuntivas. Tá? Essas são as nossas palavras atrativas. Essas são as palavras que atraem o pronome para perto delas. Então, veja como seria a utilização. Como eu disse para vocês, se for infinitivo ou gerúndio, o que acontece? Depois do principal estará sempre o quê, gente? Correto. Depois do principal. Se for infinitivo ou gerúndio, tá bom? E também o particípio nesse caso. Com palavra atrativa, então o pronome ficará junto a essa palavra atrativa, ou seja, antes do auxiliar. Qual é o auxiliar aqui, gente? Posso, é o verbo auxiliar. Qual é o verbo principal? Afirmar. O verbo principal, galera, é aquele que aparece em uma das formas nominais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Infinitivo, AR, ER, IR, OR. Gerúndio, ando, endo, indo, ondo. Particípio, ado, ido. Então, olha só, de novo. Eu tenho palavra atrativa? Sim, tenho. Então, esse pronome ficará antes do verbo auxiliar. Tá aqui, ó. Antes do verbo auxiliar. Não importa que seja infinitivo, gerúndio ou particípio. Com palavra atrativa, sempre antes do auxiliar. Se forem infinitivos ou gerúndios, então eu tenho também a opção de colocar depois do principal. Depois, vejam, aqui também, ó, depois do principal. Com ou sem palavra atrativa, depois do principal estará sempre correto. O problema todo está no particípio. Eu não posso utilizar o pronome com ou sem palavra atrativa, vejam, com ou sem palavra atrativa, eu não posso usar o pronome depois do verbo principal. Ninguém tinha falado, olhe, isso está errado, gramaticalmente errado. Beleza? É isso então, meus amores. Primeiro descobre se você tem um tempo composto, particípio, ou uma locução verbal, infinitivo e gerúndio. Pronto. Depois você vai observar se tem palavra atrativa, advérbio, pronome, conjunção. Tem palavra atrativa? Tem. Tem não. Então, esse pronome fica antes do principal. Principal é o que aparece na forma nominal. Ou depois do principal. Ah, tem palavra atrativa. Então, o pronome fica junto a essa palavra atrativa, ou seja, antes do auxiliar ou depois do verbo, na forma, o verbo principal. Aí eu tenho infinitivo e gerúndio. Lembrando, de novo, que o particípio eu tenho duas opções apenas, uma para cada. Com palavra atrativa, junto a essa palavra atrativa, ou seja, antes do auxiliar, tá aqui, antes do auxiliar.
E sem palavra atrativa, vejam, depois do verbo auxiliar, ou seja, antes do principal. Então, amores, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido melhor aí. Deixe-me parar aqui a apresentaçãozinha de vocês, legal? Espero que vocês tenham gostado. Galera, um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Tem um exercíciozinho aí para fazer, tá? Na nossa próxima aulinha, eu farei aí com vocês a correção desse exercício, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Fiquem em paz.